Mas aqui eu não interpreto que vai ter rompimento, sabe? A pulseira da domiciliada, o que indica que ela, a tua consulente, não quer mudar nada Não quer mesmo. nessa relação. Não quer. A parceira, ela está numa casa 8. Olha que interessante, eles estão de frente, eu considero que elas estão de frente. Tá? Então, elas se olham. Né? Então, aqui há esse interesse mútuo porque elas estão de frente. A parceira da tua consulente, ela pode estar atravessando um momento em que ela fica um pouco mais insegura ou vulnerável. Por quê? Porque ela está rodante na mesa. Vai ter momentos em que essa parceira vai pensar, sim, em rompimento. Quando esse 27 cair na posição que está a poltrona. O que fica no mental dela é, eu acho que eu devo desistir disso. Tá? Talvez por causa das brigas. Mas, conforme ela vai rodando na mesa, apesar dessa parceira aqui, quando ela caiu onde está a vela, enfrentar um momento em que ela se sinta triste, em que ela talvez até se decepcione, porque a lua pode estar falando de decepção aqui, tá? Em que ela se veja diante de uma decepção, sentindo-se decepcionada com a tua consulente, a gente não vê que ela leva realmente à frente esse rompimento. Pode passar pela cabeça dela, tá? Se tu olhar o bloco da 14, é claro, olha ali, tá contando que muita coisa dessa relação foi colocada para baixo do tapete, né? Tem coisas que elas não querem ver, elas não querem conversar, elas não querem, entendeu? Foi colocando alguns problemas para baixo do tapete. Como é que eu tô vendo isso? Por causa da luva, tá? Então, tem situações aí que não foram bem trabalhadas. E a menorá, ela meio que multiplica. Então, ela diz assim, olha, tem coisas, há uma falta, a luva fala daquilo que falta, fala de negligência, ocultar coisas, colocar coisas para baixo do tapete, entendeu? É uma relação em que, muitas vezes, a felicidade é só mascarada, porque elas não querem, de fato, conversar sobre. E então, assim, talvez elas estejam atravessando um momento, ou venham de um momento em que elas vão tentando arrumar as coisas da forma que dá, meio empurrando com a barriga. Mas a tua consulente está super disposta, inclusive, a mudar o que tiver que mudar. O que tiver que mudar, ela está, inclusive, disposta a mudar. Para que as duas continuem funcionando juntas. Aqui eu não vejo que está falando de um término. Não nesse momento, não nesse período da mesa. Tá? Mas é uma relação, sim, que precisa de ajustes. A gente tem ainda como carta central ali o lápis e a porta. Então, assim, olha, parece que muitas vezes a conversa que precisa ter, né, se abrir, realmente colocar as cartas na mesa, encontra alguma barreira, alguma limitação. Sim, quem está em cima geralmente domina quem está embaixo, tá? Então, olha, a gente já vê ali esse comportamento, porque a 27 está em cima. E a tua consulente, ela está mudando, ela está disposta a mudar. Pode ser isso que ela está mudando, né? Pode ser isso aí, a postura dela em relação à outra. Ela está mais numa posição de aceitação da outra, porque a outra está em cima e a gente tem a carta das mãos em comprimento. Então, tudo bem, ok, estou de acordo, então, né? Sabe? Ela está mais nesse comportamento. E só que ela cai numa casa 15. Então, eu acho que dentro dela, apesar de ela estar com esse comportamento, pode ser que dentro dela ela comece a gerar a ideia de que ela, eu acho assim, que ela talvez aguente se comportar assim por um tempo. Porque o ovo, ele também, né, ele é uma carta que pode falar de um pouco de fragilidade, justamente apenas por ser um ovo, né, por ser o símbolo do ovo. Então, aqui a gente vê mais esse comportamento. Eu acho que elas aceitam algumas coisas ali para realmente manter a relação, porque, já que a mesa é da 26, o que ela não quer abrir mão é a relação. Apesar de ser uma relação, cigarro acima, muitas vezes com comportamento tóxico. Aquele cigarro ali em cima da 14 diz que essa relação
tem padrões e comportamentos né, de uma das duas que não é saudável. E na casa 27 a gente tem um nó. Eu não sei, ou essa parceira é alguém muito difícil de lidar, ou dentro dessa relação ela pode estar se sentindo bloqueada. Elas estão com problema, porque a tua consulente está com a carta 7 na casa dela, na casa 26, então ela não está feliz. De verdade, ela não está feliz, ela pode estar bem. Talvez ela tenha alguns ressentimentos, algumas mágoas, algum sentimento menos bom que ela guarda, talvez não fale. E a tua consulente e a parceira ou é muito difícil, porque tem uma 10 na casa dela, um nó, ou ela está se sentindo um pouco bloqueada. Eu acho que o que eu vejo assim, segundo essa mesa, a parceira vai pensar em romper, mas eu não acho que esse rompimento se dá de fato dentro do período de validade do jogo. Mas não tem esse rompimento, mas é uma relação que precisa de ajustes, de mudanças, de comportamento não sei, é uma relação difícil. Eu acho que nenhuma das duas tá de fato feliz. É isso. O cigarro em cima da 14 diz que essa relação não está saudável. Não está saudável, mas o que acontece? Quando a gente faz a sala da 14 com a parceira, o que a gente vê é que ela também, nesse momento, ela não quer abrir mão da relação, mas também eu acho que ela não é muito. Talvez não ache que ela que tenha que mudar, porque a sala dá cigarro e dá o ovo. Então, há uma relutância em mudar a sua postura, o seu comportamento, entendeu? Há uma relutância da parceira, ela quer manter a relação, mas ela não quer mudar. Já a outra, primeiro já está se sujeitando, porque aquela mãozinha em comprimento na cabeça dela diz que ela pensa em aceitar qualquer coisa. Infelizmente, ela está assim, ela quer uma trégua, né? As mãos em comprimento, vamos selar aqui, uma trégua, e vamos levando, empurrando com a barriga, porque eu não quero abrir mão, quero deixar essa 14 na casinha dela aqui. Né? O comportamento dela. É o que ela não quer abrir mão, que é a relação. Só que realmente o diálogo é um problema, porque é limitado, dá muita impressão, lápis e a porta, sabe? Assim, ó, uma das duas deixa a outra falando sozinha. Isso que eu entendo aqui, sabe? Não. Isso, porque aqui a gente dá muito assim a entender como se a pessoa tá falando e pá, bate a porta na cara e sai, né? Fecha a porta e sai. Então, não está tendo essa troca, né, no diálogo de fato, né, botou um limite, né, no diálogo ali, né. E só que isso, né, olha lá, lâmpada vermelha, então diz que isso é um risco para ela que quer manter a relação, ela está colocando em risco essa forma, ela está colocando a relação em risco. Então, a outra fica vulnerável, começa a rodar na mesa, pensa em separar, daqui a pouco não sabe o que fazer, de repente se engraça com outra pessoa, né? Porque isso tudo está sujeito a acontecer pelas pontas da mesa, né? Eu acho que aqui, sabe o que vai acontecer? Eu acho que essa comunicação limitada, as duas cartas do centro, vai, digamos assim, vai expor de alguma maneira uma falta de atração ou de desejo, ou vai fazer surgir de alguma maneira uma falta de atração ou desejo da outra. Talvez a outra rebata isso, começando a mostrar desinteresse. Desinteresse sexual, desinteresse, entendeu? Com a tua consulente. Porque a vela também fala de atração física, a vela também fala de sedução, a vela ela também pode falar de encantamento pela outra pessoa, até paixão, se for o caso. Então, o que parece é que a outra pode rebater isso, essa postura, deixando claro ou fazendo parecer que não tem mais interesse na outra, entendeu? Ela pode agir dessa maneira. Na casa 13, a gente tem a luva. A 13 fala de sexo. Tem a luva. Entendeu? Então, ela pode rebater essa postura da tua consulente
usando isso, sabe? Não dá mais atenção, não corresponde ao carinho, só para rebater o que a outra está fazendo, que a consulente está fazendo.